Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da NAV Brasil, especificamente para o cargo de meteorologista. O objetivo deste encontro é construir uma base teórica e prática altamente aprofundada, alinhada com as exigências de segurança e eficiência dos serviços de navegação aérea. A meteorologia aeronáutica não é apenas uma ciência de previsão climática geral. Ela é um componente crítico para o planejamento de voos, controle de tráfego aéreo e segurança operacional de aeródromos. Por isso, a banca vai cobrar de você um domínio rigoroso que vai desde a termodinâmica física da atmosfera até a interpretação de códigos especializados e sistemas de sensoriamento remoto em tempo real. Vamos iniciar os nossos estudos pelo primeiro grande bloco, os fundamentos teóricos da meteorologia. O primeiro subitem deste bloco trata da termodinâmica da atmosfera. A atmosfera terrestre comporta-se como um fluido termodinâmico complexo, regido pelas leis clássicas da termodinâmica aplicadas aos gases ideais e reais. A equação de estado dos gases relaciona a pressão, a densidade e a temperatura do ar seco e do ar úmido, sendo a constante do gás ajustada por meio da temperatura virtual para compensar a menor densidade do vapor de água em relação ao ar seco. A primeira lei da termodinâmica, que expressa a conservação da energia, dita que o calor adicionado a um sistema é igual à variação de sua energia interna mais o trabalho realizado por ele. Na atmosfera, esse princípio é fundamental para compreender os processos adiabáticos, que são aqueles que ocorrem sem troca de calor entre a parcela de ar e o ambiente externo. Quando uma parcela de ar seco sobe na atmosfera, ela se depara com pressões circundantes menores, o que provoca sua expansão. Essa expansão realiza trabalho contra o ambiente, consumindo energia interna e resultando em um resfriamento. Esse processo ocorre a uma taxa constante conhecida como gradiente adiabático seco, que é de aproximadamente 10 graus Celsius por quilômetro de subida. Se a parcela de ar contiver vapor de água e continuar subindo, ela eventualmente atingirá o seu nível de condensação por levantamento, ponto em que o vapor d'água começa a condensar, liberando calor latente na parcela. A partir desse nível, o resfriamento prossegue em uma taxa menor, denominada gradiente adiabático úmido ou saturado, que varia entre 5 e 9 graus Celsius por quilômetro, dependendo da temperatura do ar. A liberação de calor latente é o motor de desenvolvimento de sistemas convectivos profundos, pois atua aquecendo a parcela e aumentando sua flutuabilidade em relação ao ar circundante. A estabilidade e instabilidade atmosférica são analisadas por meio do método da parcela, comparando-se o gradiente térmico do ambiente com os gradientes adiabático seco e úmido. Se o gradiente do ambiente for menor que o gradiente adiabático úmido, a atmosfera é considerada absolutamente estável, pois qualquer parcela deslocada verticalmente tenderá a retornar à sua posição original por ser mais fria e densa que o ar ao redor. Se o gradiente ambiental for maior que o adiabático seco, a atmosfera é absolutamente instável, e a parcela continuará subindo aceleradamente. O cenário mais comum na formação de tempestades é a instabilidade condicional, onde o gradiente ambiental situa-se entre o adiabático úmido e o seco. Nesse caso, a atmosfera é estável para parcelas não saturadas, mas torna-se instável se a parcela for forçada a subir além de seu nível de livre convecção, onde ela passa a ser mais quente que o ambiente. Essa energia disponível para a convecção é quantificada pela energia de instabilidade convectiva disponível, conhecida como CAPE, enquanto a energia necessária para vencer a estabilidade inicial é a inibição convectiva, ou SINE. O processo de formação de nuvens e precipitação decorre diretamente desse levantamento adiabático e resfriamento. À medida que o ar se resfria abaixo do ponto de orvalho, ocorre a condensação do vapor sobre minúsculas partículas suspensas chamadas núcleos de condensação de nuvens. As gotículas de nuvem inicialmente crescem por difusão de vapor, mas esse processo é muito lento para gerar gotas de chuva. O crescimento subsequente ocorre por dois mecanismos principais. Em nuvens quentes, onde a temperatura está acima de 0 graus Celsius, o processo dominante é a colisão e coalescência, no qual gotículas maiores caem mais rapidamente e capturam as gotículas menores em seu caminho. Em nuvens frias ou mistas, o processo dominante é o mecanismo de Bergeron-Findeisen, baseado na diferença de pressão de vapor de saturação sobre a água líquida superresfriada e sobre o gelo. Como a pressão de saturação sobre o gelo é menor, os cristais de gelo crescem rapidamente às custas da evaporação das gotículas de água líquida ao redor,
precipitando posteriormente como neve ou derretendo no caminho como chuva. Avançando para a meteorologia dinâmica, entramos na descrição matemática e física do movimento atmosférico. O movimento do ar é regido por um conjunto de equações fundamentais baseadas em leis de conservação física. A conservação do momento linear resulta nas equações de movimento, que equilibram a aceleração da parcela com as forças atuantes, a força de gradiente de pressão, a força de Coriolis, a força gravitacional e a força de atrito. A força de gradiente de pressão direciona o ar das altas para as baixas pressões. A força de Coriolis, decorrente da rotação da Terra, desvia o movimento para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, sendo nula no equador e máxima nos polos. O atrito atua desacelerando o vento próximo à superfície, na camada limite planetária, o que faz com que o vento cruze as isóbaras em direção à baixa pressão. Acima da camada limite, na atmosfera livre, o vento tende ao equilíbrio geostrófico, soprando paralelamente às isóbaras quando a força de Coriolis equilibra exatamente a força de gradiente de pressão. A circulação geral da atmosfera descreve o transporte global de calor e momento para equilibrar o desbalanceamento radiativo entre o equador e os polos. Esse sistema é composto por 3 células de circulação em cada hemisfério: a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. Na célula de Hadley, o ar quente sobe no equador, diverge em altos níveis e desce nas latitudes subtropicais, criando as zonas de alta pressão semipermanentes e os ventos alísios em superfície. A circulação é caracterizada também por cinturões de ventos zonais e pela presença de correntes de jato de altos níveis. O jato subtropical situa-se na quebra da tropopausa entre a célula de Hadley e a de Ferrel, em latitudes de aproximadamente 30 graus, impulsionado pela conservação do momento angular do ar que diverge do equador. O jato polar está associado à frente polar e à baroclinia intensa de latitudes médias, onde o forte gradiente horizontal de temperatura gera um forte gradiente horizontal de pressão em altitude, resultando em ventos intensos pelo princípio do vento térmico. Para a meteorologia dinâmica e a previsão do tempo, os conceitos de vorticidade e divergência são ferramentas analíticas cruciais. Vorticidade é a medida da rotação local do fluido atmosférico. A vorticidade absoluta é a soma da vorticidade planetária, devida à rotação da Terra, com a vorticidade relativa, devida à curvatura e ao cisalhamento do escoamento do vento. A divergência e a convergência em altos níveis estão intimamente ligadas ao desenvolvimento de sistemas de superfície pelo princípio da compensação de Gini. Quando a divergência em altos níveis, acima de 500 hectopascais, ocorre levantamento vertical forçado na troposfera média para compensar a perda de massa, gerando convergência e queda de pressão em superfície, propiciando o desenvolvimento de ciclones e instabilidade. Noções de previsão numérica do tempo, ou PNT, envolvem a resolução computacional desse conjunto de equações primitivas da atmosfera a partir de um estado inicial conhecido. Esse estado inicial é gerado por meio do processo de assimilação de dados, que integra observações globais de estações, satélites e radiosondas com um campo de previsão anterior, criando a análise de partida para os modelos numéricos de grade ou espectrais. O terceiro subitem trata da meteorologia de mesoescala. A mesoescala envolve sistemas com dimensões espaciais horizontais que variam de alguns quilômetros a algumas centenas de quilômetros e escalas temporais de horas a um dia. Brisas marítimas e terrestres são circulações térmicas locais causadas pelo aquecimento diferencial entre a Terra e o mar. Durante o dia, a Terra se aquece mais rapidamente que a água, gerando uma baixa pressão relativa sobre o continente e direcionando o vento do mar para a Terra, a brisa marítima. À noite, o resfriamento radiativo da Terra é mais rápido, invertendo o gradiente térmico e gerando a brisa terrestre. De forma análoga, as brisas de vale e montanha ocorrem devido ao aquecimento das encostas das montanhas expostas ao sol durante o dia, gerando ventos ascendentes anabáticos, enquanto à noite o resfriamento gera ventos descendentes catabáticos, drenando ar frio para o vale. Estas circulações locais são de extrema relevância para aeródromos situados próximos ao litoral ou em regiões de relevo complexo, pois alteram a direção e intensidade do vento de cabeceira de forma sazonal e diária. Sistemas convectivos de mesoescala são sistemas organizados de nuvens cumulonimbus de grande extensão. Os complexos convectivos de mesoescala, ou MCCS,
representam uma categoria específica de sistemas circulares de grande escala visíveis em imagens de satélite infravermelho, definidos por critérios rigorosos de temperatura do topo das nuvens e duração, estendendo-se por mais de 100.000 km² com temperaturas de topo iguais ou inferiores a menos 32 graus Celsius por pelo menos 6 horas. No sul e sudeste do Brasil, estes sistemas são frequentemente alimentados pelo jato de baixos níveis da América do Sul, que transporta calor e umidade da Amazônia. As linhas de instabilidade são bandas organizadas de convecção severa que se deslocam associadas a frentes frias ou cavados, gerando frentes de rajada intensas, nuvens do tipo prateleira ou shelf clouds, queda de granizo, chuva torrencial e forte cisalhamento do vento. Agora vamos para o segundo grande bloco, análise e previsão do tempo. Começando pela meteorologia sinótica, que estuda os sistemas de escala sinótica, tipicamente superiores a 1.000 km e com duração de dias. A análise sinótica é feita por meio de cartas de superfície e de altitude em níveis de pressão padronizados. A carta de superfície apresenta a distribuição de pressão ao nível do mar por meio de isóbaras, permitindo identificar centros de alta pressão, associados a tempo estável e subsidência, e baixas pressões, associadas a convergência e instabilidade, além de sistemas frontais. Uma frente fria é a borda de uma massa de ar frio que avança e força o ar quente e úmido a subir rapidamente, gerando convecção organizada. Uma frente quente ocorre quando o ar quente avança sobre o ar frio em recuo, subindo suavemente e gerando nuvens estratiformes e precipitação contínua. As cartas de altitude revelam a estrutura tridimensional da atmosfera. O nível de 850 hectopascais, a aproximadamente 1.500 metros de altitude, é excelente para analisar a advecção de temperatura, umidade e a presença de jatos de baixos níveis. O nível de 700 hectopascais, a cerca de 3.000 metros, permite identificar áreas de umidade e movimentos verticais na média troposfera. O nível de 500 hectopascais, a cerca de 5.500 metros, é considerado o nível de direção do escoamento médio e é ideal para identificar cavados, que são áreas de baixa pressão alongada associadas à vorticidade ciclônica e instabilidade, e cristas, que são áreas de alta pressão alongada associadas a tempo estável. O nível de 300 hectopascais, a cerca de 9.000 metros, localiza-se na alta troposfera e permite analisar a divergência do vento e as correntes de jato polar e subtropical. Sistemas específicos como ciclones extratropicais e vórtices ciclônicos de altos níveis, os VCANS, são fundamentais na previsão sinótica. Ciclones extratropicais são sistemas baroclínicos de baixa pressão que se desenvolvem em latitudes médias devido a gradientes horizontais intensos de temperatura, alimentados por instabilidade baroclínica. Os VCANS são sistemas de escala sinótica típicos da alta troposfera, caracterizados por uma circulação ciclônica fechada visível nos níveis de 200 e 300 hectopascais. Eles apresentam uma estrutura térmica com núcleo frio e seco em altitude, associado à subsidência e céu claro em seu centro, enquanto a instabilidade convectiva severa ocorre em sua periferia, onde o cisalhamento e o gradiente térmico favorecem movimentos ascendentes e formação de cumulonimbus. No nordeste do Brasil, os VCANS são responsáveis por variações significativas de chuva durante o verão. A interpretação de imagens de satélite meteorológico complementa a análise sinótica. O sensoriamento remoto baseia-se na detecção da radiação eletromagnética emitida ou refletida pela Terra e pela atmosfera. Os satélites utilizam sensores em diferentes canais do espectro. O canal visível mede o albedo, que é a refletividade solar de superfícies e nuvens. Nuvens mais espessas e densas aparecem mais brancas e brilhantes nessas imagens, mas o canal só está disponível durante o dia. O canal infravermelho mede a radiação térmica emitida pelo topo de superfícies e nuvens, convertendo a radiação em temperatura de brilho. Topos de nuvens mais altos e frios, como os de cumulonimbus, aparecem muito brancos e destacados, indicando convecção profunda e potencial de tempo severo. O canal de vapor d'água mede a absorção e emissão na faixa de vibração da molécula de água na média e alta troposfera, revelando a assinatura de correntes de jato, intrusões secas de altos níveis e o movimento geral do ar em altitude mesmo na ausência de nuvens. Fenômenos regionais e locais no Brasil apresentam forte sazonalidade e controle geográfico.
A Zona de Convergência Intertropical, a ZIT, é uma banda global de convecção associada à convergência dos ventos alísios de Nordeste e Sudeste na região equatorial, apresentando migração latitudinal ao longo do ano. Atinge sua posição mais ao sul durante o verão e outono do hemisfério sul, trazendo período chuvoso para o norte do Nordeste brasileiro. A Zona de Convergência do Atlântico Sul, as CAS, é uma banda persistente de nebulosidade e precipitação com orientação noroeste-sudeste, que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico Sul, passando pelas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, mantendo-se ativa por pelo menos 4 dias consecutivos e causando eventos de chuva extrema e persistente durante o verão. O Cavado do Nordeste é um sistema de baixa pressão na média e alta troposfera que frequentemente se forma sobre o oceano e avança em direção ao Nordeste, modulando a ocorrência de chuvas na região. Ventos locais e efeitos orográficos, como o vento Fo e as ondas de gravidade geradas pelo escoamento sobre cadeias de montanhas, podem criar áreas de forte turbulência mecânica e variação súbita de vento em cabeceiras de aeródromos situados em vales ou sopés de montanhas. Entramos agora no terceiro grande bloco, Meteorologia Aeronáutica Especializada. Este bloco reúne o arcabouço normativo, os produtos práticos e a análise de riscos específicos para as operações aéreas. Os serviços meteorológicos para a aviação são altamente normatizados internacionalmente pela Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, que edita o anexo 3 sobre meteorologia aeronáutica. No Brasil, a autoridade reguladora é a ANAC, e o provedor de serviços e autoridade normativa específica para o controle do espaço aéreo e meteorologia de navegação é o DECIA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica. A disseminação de informações meteorológicas para a aviação ocorre por meio de mensagens padronizadas em códigos internacionais. O METAR representa o informe meteorológico regular de aeródromo, emitido de hora em hora ou de meia em meia hora, apresentando as condições reais observadas de vento em superfície, visibilidade horizontal, alcance visual da pista ou RVR quando necessário, tempo presente como chuva, nevoeiro ou trovoada, quantidade e altura de nuvens, temperatura do ar e do ponto de orvalho, e pressão ajustada ao nível do mar ou QNH. O SPECI é um informe meteorológico especial emitido de forma imediata quando ocorrem mudanças significativas que afetam a segurança, como variação brusca de vento, início de trovoada ou queda rápida de visibilidade. O TAF representa a previsão de aeródromo, com validade que varia de 9 a 30 horas, descrevendo a evolução esperada das condições de vento, visibilidade, tempo presente e nuvens, utilizando grupos de mudança como BEC para alterações graduais e definitivas, tempo para flutuações temporárias com duração inferior a 1 hora em cada instância, e PROB seguido do percentual para indicar probabilidade de ocorrência de fenômenos específicos. O SIGMET é um aviso emitido por um centro de vigilância meteorológica sobre a ocorrência ou previsão de fenômenos meteorológicos significativos em rota que possam afetar a segurança de todas as aeronaves, tais como turbulência severa, gelo severo, cinzas vulcânicas, tempestades de poeira e ciclones tropicais. O AIRMEME é um aviso semelhante, mas voltado para a segurança de voos em níveis baixos, detalhando fenômenos de menor intensidade que afetam a aviação geral e helicópteros. Cartas de vento e temperatura em altitude, conhecidas como cartas de vento ou prognósticos de tempo significativos, como as cartas SIG-WX, são essenciais para planejamento de rotas e cálculo de consumo de combustível. A compreensão dos fenômenos meteorológicos de interesse aeronáutico é vital para o meteorologista de aeródromo e de rota. A turbulência aeronáutica é caracterizada por variações rápidas na velocidade e direção do vento que provocam solavancos na aeronave. Ela pode ser de origem térmica, causada por correntes ascendentes convectivas geradas pelo aquecimento solar do solo, mecânica, gerada pelo atrito do vento com obstáculos em superfície, como prédios e montanhas, orográfica, causada por ondas de montanha, e turbulência em céu claro, ou CAT, que ocorre em altos níveis associada a forte cisalhamento vertical e horizontal do vento nas proximidades das correntes de jato, sem assinaturas visíveis de nuvens, tornando sua detecção difícil para pilotos, e exigindo previsão meteorológica rigorosa baseada em modelos e dados dinâmicos. O cisalhamento do vento, ou wind shear, é a variação súbita de velocidade e direção do vento em uma distância curta. O wind shear em baixos níveis é extremamente perigoso durante as fases de aproximação, pouso e decolagem, pois altera rapidamente a sustentação da aeronave.
Pode ser gerado por circulações de brisa, passagens de frentes, efeitos orográficos ou por microbursts associados a cumulonimbus, que criam correntes descendentes intensas que se espalham radialmente em superfície como ventos fortes divergentes. A formação de gelo em aeronaves ocorre quando gotículas de água líquida superresfriada presentes em nuvens colidem com as superfícies da aeronave que estão com temperatura abaixo de 0 graus Celsius, congelando imediatamente. O gelo altera o perfil aerodinâmico, reduz a sustentação, aumenta o arrasto, obstrui tubos de pitot gerando leituras erradas de instrumentos e pode comprometer o funcionamento dos motores. Pode-se classificar como gelo claro ou cristalino, que é denso, transparente e adere fortemente, ocorrendo em nuvens cumulonimbus com gotículas grandes, gelo opaco ou escarcha, mais leve e poroso, ocorrendo em nuvens estratiformes com gotículas menores, e gelo misto. Tempestades e trovoadas associadas a cumulonimbus concentram quase todos os perigos aeronáuticos: turbulência severa, forte cisalhamento, formação rápida de gelo, chuva torrencial que reduz visibilidade, granizo que danifica a estrutura da aeronave e descargas elétricas. O nevoeiro e a redução de visibilidade horizontal direta são restrições severas para operações de aeródromos, podendo paralisar pousos e decolagens. Nevoeiros de radiação ocorrem à noite com céu claro, vento fraco e alta umidade, devido ao resfriamento radiativo do solo. Nevoeiros de advecção ocorrem quando o ar quente e úmido se desloca sobre superfície mais fria, resfriando-se até a saturação. O apoio à decisão operacional exige que o meteorologista traduza esses riscos em informações estratégicas e pareceres técnicos de orientação para o controle de tráfego aéreo, centros de operações de voo e administração de aeródromos. Uma previsão de nevoeiro precisa permite planejar alternantes e gerenciar o fluxo de chegada de aeronaves. Um aviso de SIGMET de turbulência em rota permite que pilotos alterem a altitude de cruzeiro ou planejem desvios. O parecer técnico do meteorologista fundamenta decisões de fechamento temporário de aeródromos, desvio de aeronaves e gerenciamento de atrasos, equilibrando segurança com eficiência econômica das operações. Entramos no quarto e último grande bloco: instrumentação e sistemas de observação. As estações meteorológicas de superfície são a base da coleta de dados em tempo real. Elas contam com sensores específicos para cada variável atmosférica. A temperatura é medida por termômetros eletrônicos de resistência ou por termistores em abrigos meteorológicos padronizados para evitar radiação solar direta. A pressão atmosférica é medida por barômetros digitais ou aneroides de alta precisão, gerando leituras cruciais para o ajuste de altímetros das aeronaves. A umidade relativa do ar é obtida por higrômetros eletrônicos de capacitância ou por psicrômetros. O vento é monitorado por anemômetros de copo ou sunicos, que medem velocidade, e por birutas ou sensores eletrônicos de direção, posicionados a 10 metros de altura em área livre de obstáculos. A precipitação é quantificada por pluviometros de báscula de medição automática. A visibilidade horizontal é obtida por transmissômetros, que medem a atenuação de um feixe de luz ao longo de uma distância conhecida, ou por sensores de dispersão de luz forward scatter, fornecendo dados essenciais para o cálculo do alcance visual da pista ou RVR em condições de baixa visibilidade. As redes de observação são organizadas de forma integrada para alimentar modelos numéricos e dar suporte local a aeródromos por meio de estações meteorológicas de superfície automáticas ou convencionais. O sensoriamento remoto por radar meteorológico é um instrumento ativo indispensável para a detecção de convecção severa em tempo real. O radar emite pulsos de radiação eletromagnética que interagem com hidrometeuros suspensos na atmosfera e capta o sinal retroespalhado que retorna à antena. A intensidade desse sinal de retorno é processada como refletividade, expressa em decibéis de refletividade ou dBz, que se correlaciona diretamente com o tamanho e concentração das gotas de chuva ou granizo, permitindo estimar a taxa de precipitação. Os radares modernos utilizam tecnologia Doppler para medir a mudança de frequência do sinal de retorno causada pelo movimento dos hidrometeuros em relação à antena. Essa variação Doppler permite estimar a velocidade radial do vento dentro das nuvens, detectando cisalhamentos severos, áreas de rotação que sugerem mesociclones e microbursts, caracterizados por forte divergência do vento em baixos níveis detectada pelas assinaturas radiais do radar Doppler.
Os sistemas de coleta e disseminação de dados integram estações automáticas de superfície, boias oceanográficas, satélites de órbita geoestacionária e polar, radares e a rede de radiosondagem. A radiosondagem consiste no lançamento de balões meteorológicos que transportam uma sonda com sensores para medir perfis verticais de temperatura, umidade e pressão, transmitindo os dados via rádio enquanto sobem na atmosfera. O rastreamento do deslocamento do balão por sistemas GPS integrados permite calcular a direção e velocidade do vento em diferentes níveis da atmosfera. Esses dados verticais são fundamentais para avaliar a estabilidade termodinâmica da atmosfera local, plotar diagramas termodinâmicos como o CEL-T ou tefigrama, identificar inversões térmicas de baixos níveis e jatos de altos níveis, fornecendo informações essenciais que alimentam a análise inicial de modelos de previsão numérica e dão suporte a pareceres meteorológicos aeronáuticos precisos. Para concluir este extenso estudo de meteorologia para a NAV Brasil, quero que você organize o seu raciocínio de prova em 4 movimentos integrados. O primeiro movimento é compreender a física e a dinâmica da atmosfera. Processos adiabáticos, forças dinâmicas e circulações de mesoescala dão um funcionamento teórico. O segundo movimento é a análise sinótica e o sensoriamento remoto. Cartas de altitude e canais de satélite são os olhos do meteorologista para identificar frentes, ciclones, cavados e VCANS. O terceiro movimento é a meteorologia aeronáutica prática. Você precisa dominar os códigos METAR, TAF e aviso SIGMET, sabendo traduzir fenômenos perigosos como turbulência, wind shear, formação de gelo e nevoeiro em orientações claras para controle e segurança de voo. E o quarto movimento é a instrumentação e observação, compreender como sensores de superfície, radares Doppler e radiosondagens coletam e processam dados que alimentam todo o sistema de previsão e monitoramento. Com essa visão integrada e focando em como esses conceitos impactam a decisão do controle de tráfego e as operações de voo, você se prepara com a qualidade exigida para garantir uma excelente pontuação nesta disciplina.